Dessa foto aqui, essa área que nós estamos aqui, e vamos explicar porque o que aconteceu nessa área onde nós estamos aqui. Uma coisa interessante, gente, no passado, essa enorme montanha que está aqui é a mesma montanha que chega do outro lado, lá onde está aquele muro e aquelas casas. Tudo isso aqui era uma montanha só, eles cortaram essa montanha toda aqui para a construção de Jerusalém, dos muros, das casas, do templo e das ruas. Hoje nós vamos lá dentro da cidade amuralhada, tirar foto das ruínas, das pedras que foram cortadas dessa área aqui. Se cortar essa montanha toda aqui, ficou esse corredor aberto aqui no meio da montanha. Nós deveríamos estar no nível desses ônibus aqui embaixo, nessa direção. Somente essa plataforma aqui, que foi levantada de 17 metros para a gente ter essa visão. Já que estava cortado no meio da montanha, e outra coisa, há 123 anos atrás não tinha nada construído diante de nós aqui, que já tinha sido uma área de crucificação e apedrejamento na época dos romanos, essa área aqui. E os romanos já construíram estrada aqui porque estava aberto no meio da montanha, que descia que ia para Jericó, para Belém, para Hebrão, para Jope e para Damasco. Então, em outras palavras, diante de nós aqui seria onde que as caravanas ficavam sentadas aqui, o pessoal descer dentro da cidade antiga de Jerusalém. E as crucificações fora do muro, fora da cidade, e as crucificações sempre nos lugares públicos, para todo mundo passar e olhar e saber o que estava se passando, certo? As cruzes não eram tão altas que era para todo mundo passar e ver nos olhos da pessoa o sofrimento e a agonia que estava. E quem dominava a terra aqui na época de Jesus eram os romanos, e todo mundo que se levantava contra a democracia dos romanos, eles crucificavam, e foram muitas pessoas crucificadas aqui ao redor de Jerusalém. A crucificação de Jesus e os dois ladrões, para os habitantes de Jerusalém aqui no Calvário, era mais outra que estavam cansados de ver. Certo que nos livros, na igreja, na escola, nos quadros de pintura, sempre mostra Jesus e os dois ladrões crucificados lá em cima de um morro bem alto, 3 cruzes, tudo lavradinho, bonitinho, tudo limpinho ao redor. Os romanos não faziam nada disso. Os romanos nunca crucificavam ninguém mais alto do que onde que estava o batalhão dos soldados, que senão ia mostrar que quem estava lá em cima era superior a eles. Essa era a mentalidade que eles tinham na época. Por isso que lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27 e 28, a Bíblia dá vários detalhes do que está se passando ao redor de Jesus no Calvário, quando ele estava pregado na cruz, ao redor dele ali, certo? Bem próximo daqui tem a fortaleza de Antônio, onde Jesus recebe a sentença de crucificação por Pilatos. Uma multidão de gente logo ali estava gritando crucifica, crucifica, e essa multidão não ia subir em cima de morros e montanhas, não. Ele sai para fora da cidade, fora do muro, e é crucificado em algum lugar na nossa direção aqui, chamado Caveira, Calvário, Gólgota, por volta das 9 da manhã. Lembra que a Bíblia diz que a multidão estava passando para lá e para cá, zombando, rindo, chacoalhando a cabeça, insultando, porque era um lugar público, certo? E a Bíblia diz que quando Jesus estava pregado aqui na cruz, no Calvário, os próprios religiosos lá no templo, os sacerdotes, a autoridade máxima do templo, judeus, eles passam em frente a Jesus aqui e tem diálogo com Jesus. Eles falam cara a cara com Jesus, apontando para Jesus. Olha, você salvou tantas pessoas, curou tantas pessoas, salva-se a si mesmo. Você disse que ia destruir o templo e construir novamente em 3 dias. Jesus estava falando da sua ressurreição no 3º dia. Eles não entenderam a mensagem da ressurreição, como não entendem até o dia de hoje. Você não disse que era o Messias, o Filho de Deus? Então desça da cruz que nós vamos crer em você. Para você ver que até no último momento que Jesus estava pregado aqui na cruz, os religiosos lá no templo, eles tinham diálogo cara a cara, apontando para Jesus, e Jesus ouvindo, e eles apontando o dedo para Jesus ali na cruz. Eles tinham diálogo com Jesus, eles falavam com Jesus, mas não tinha comunhão no coração como eu e você temos. Então tem uma diferença muito grande entre a gente ter diálogo com Jesus e comunhão íntima no coração. Não importa qual é a igreja, a denominação que você vai lá no Brasil, nós temos que ter comunhão com Ele, né? Por isso que nós temos que avaliar qual é o tipo de diálogo que nós temos todos os dias com Jesus. Eles aqui em Jerusalém ficaram 33 anos falando com Jesus,
mas no final poucos os que seguiam. A Bíblia diz que Jesus morre aqui no Calvário por volta das 3 da tarde. Lembra de José de Arimateia, que era um homem importante, seguidor de Jesus secretamente, governador de uma parte da Judéia, membro do Sinédrio, que José de Arimateia era um juiz. Ele tem a permissão de Pilatos de retirar o corpo de Jesus aqui do Calvário, antes de dar o início do sábado, passa pelo jardim e chega num túmulo novo, cavado na rocha, que nós vamos ver agora. Ponto aí, as pessoas que vêm aqui no Jardim do Túmulo, sempre vêm entrando aqui e vêm pensando, vamos lá no Jardim do Túmulo para ver o formato da caveira ali na rocha. Ali na rocha nós vimos como se fosse o rosto de uma pessoa, os dois olhos e o nariz. Preste atenção, olha aqui na minha cara todo mundo. Hoje não tem mais o nariz, você vai ver 2 buracos como eu estou mostrando aqui. Veja a minha cara para você localizar ali na rocha. Só 2 buracos sem o nariz. E era exatamente como mostra essa foto aqui, olha, que parecia com o formato de um rosto de uma pessoa. E o formato dessa caveira ajudava tanto na nossa ilustração aqui, porque a Bíblia diz que ele foi crucificado num lugar chamado Caveira, Calvário, Gólgota. Esse é o ponto que nós enfatizamos aqui. Desculpa. Ele foi crucificado aqui nessa área aqui, porque poderia ser aqui, poderia ser onde está o portão de Damasco ali, ou mais para frente. O que os arqueologistas dizem que toda essa área aqui era a área de crucificação. Esse é o ponto. Então levanta aqui, quem quiser tentar localizar o formato da caveira ali. Bem, o formato da caveira ali, aqui nessa frente aqui, não é aqui embaixo onde está os ônibus. Ali no formato da caveira ali na rocha, olha. Certo? Não é aqui embaixo, olha, está todo mundo vendo